No programa de número 5, o bloco foi fechado com os 4 integrantes dos 4 protagonistas da história da Morada do Sol. O Dr. Roberto Della Coleta, a doutora Clara Peckman Mendonça, o Dr. João Galhardo e o artista internacional Ernesto Lia. Foi um programa que mereceu aplauso. Nós gostaríamos de destacar 2. O Carlos Alberto Schamann, que é ligado à comunicação, tem uma larga experiência, e também o Milton Cardoso, ele que trabalhou nessa semana na fusão da Ferroviária SA e Associação Ferroviária de Esportes, a única AF, e nós vamos torcer para que efetivamente dê certo. Nós temos que retornar ao clube da elite, e é isso que nós vamos precisar através da união de todos aqueles ligados ao esporte e aqueles que gostam de Araraquara através da Ferroviária. O programa de número 6 está começando. Meus amigos, o programa de hoje traz Ricardo Caparelli, ele que é o presidente do Orfanato Renascer, essa entidade extraordinária que cuida de criança, e criança sempre emociona. Daqui a pouquinho, todos os detalhes desta instituição. O Dr. Carlos Fernando Camargo vai falar sobre hérnia inguinal. É um assunto muito importante e o papai e a mamãe não podem deixar de prestar muita atenção. Mas aonde vai o dinheiro da corrupção? É isso que nós vamos perguntar para o deputado federal Dimas Ramalho. E a invasão da USP, como é que ficou tudo aquilo ali? O estudante está esquecendo que tem que ter limites. E se ele não aprender que tem limites agora, vai aprender quando? Quando for um profissional, médico, engenheiro e assim por diante, advogado, aí pode ser até tarde. O vereador Raimundo Martins Bezerra, ele vai retroceder no tempo e no espaço e vai falar sobre a sua hora de criança, os brinquedos que chamaram a sua atenção. Dentro de meio minuto, começa o programa de número 6. Meus amigos de Araraquara, nessa semana nós visitamos o Orfanato Renascer. E num determinado momento eu estava conversando com o Ricardo Caparelli, que é o presidente, e não mais do que de repente uma mãozinha veio e tocou a minha mão e segurou firme. Criança, como emociona. É muito difícil, depois de visitar o Orfanato Renascer, fazer um programa, viu, Ricardo? É difícil, mas emociona a gente, deixa a gente com um prazer enorme e aflora a solidariedade, porque foi isso que a gente viu, uma casa de amor. O Orfanato Renascer é uma casa de amor. Você estava me dizendo que, às vezes, a gente acaba chegando lá pela dor e pelo amor. Exato. Mas, olha, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer que, por dor ou por amor, só aflora o melhor sentimento. E o melhor sentimento é o amor, aquela doação que vocês fazem, dão o coração para aquelas crianças. Uma alegria muito grande. E foi uma alegria verificar a harmonia da diretoria que é presidida por você. A emoção é grande também para você e todo dia, né? Realmente, Polese, quando nós acabamos de construir a entidade e começaram a chegar as primeiras crianças, eu tenho um trabalho muito sério comigo. Eu queria levar todo mundo para minha casa. Então, era tão grande, era tão prazeroso você chegar àquelas crianças que eu precisei até arrumar um psicólogo para mim, para ele me explicar que não era para mim aquilo, que eu tinha que tomar conta dele por um certo período. Mas foi difícil, porque o amor é muito grande. E preparar a criançada para o mundo, né? Não tem dúvida. E esse mundo que é sempre muito complicado. Nós estamos verificando aqui o Orfanato Renascer e alguns flagrantes dessa grande entidade. Quando começou ali, começou com fé, né? Porque não tinha quase nada. Não tem dúvida. Nós reunimos os colaboradores e nós começamos vendendo um plástico
nos supermercados, no estacionamento dos supermercados. Está escrito Orfanato Renascer, adota essa ideia. E nesse sábado, foi um sábado o dia inteiro, nós conseguimos vender 2.300 plásticos a R$1 cada um. Nós arrecadamos num dia R$2.400. E com esse dinheiro, nós começamos a fazer o alambrado. E aí a coisa foi pegando gosto, fomos recebendo outros colaboradores, outros agregando ao nosso trabalho, e a coisa fluiu, e em três anos nós entregamos a entidade para a comunidade de Araraquara. Um outro detalhe que você estava me dizendo é que a primeira diretoria praticamente entrou pela dor, né? Não tem dúvida. Todo mundo que participou daquele primeiro grupo havia perdido o filho. Havia perdido o filho porque... nesses encontros que nós tivemos, que teve uma pessoa muito importante no nosso caminho, e eu falo isso porque eu gosto muito dele, ele já não faz parte mais desse mundo, que é o seu Ângelo Lorenzetti. Fui conversar com ele, falei, seu Ângelo, e aí, como é que faz? Aí contei minha história para ele, porque ele realmente partiu desse mundo bem no dia do meu aniversário, que eu pedia para Deus me dar um presente, e Deus levou. Eu queria uma explicação disso. O seu Ângelo falou, olha, Ricardo, a única maneira de amenizar essa dor que você está sentindo é fazer alguma coisa em prol de alguém. E nesses dias que a gente participava das palestras, nós encontramos outros casais que estavam lá também, procurando uma resposta para tudo isso que aconteceu. Aí nós formamos um grupo Renascer. Começamos a nos reunir na casa de cada um, e surgiu a ideia do orfanato, mas no começo foi pela dor mesmo. Aí, com o passar do tempo, alguns colaboradores foram chegando, alguns diretores participando com a gente nessa empreitada. Eles vieram pelo amor mesmo, e estão conosco até hoje. E nossa turminha que começou foi pela dor. Olha, Ricardo, eu não sei se você ou eu, né? Quem vai ter o privilégio de primeiro conversar com algum enviado especial de Jesus Cristo. Mas olha, se eu tiver essa chance, eu vou dizer o seguinte: Jesus, pare de levar o filho antes do pai. Pare de levar o pai antes do avô. Não dá. A dor é muito grande, né? Agora, de repente, vocês conseguiram, com a dor da perda do filho, em homenagem ao filho, trabalhar para o filho de muita gente que não tinha nenhuma mãozinha para pegar, né? Isso é verdadeiro. E isso, Polese, nos traz uma alegria tão grande, traz uma troca de amor, que tudo que a gente faz, que eu faço pelo menos, eu falo, filhão, essa vai para você, viu, carinha? E eu tenho certeza que ele está aplaudindo do lado de cima. Você veja bem, eu deixei de cuidar de um e estou cuidando de 29. Eu e toda a minha equipe, não sou eu, é uma equipe que cuida. Quer dizer, precisou acontecer algo diferente na minha vida para me deixar de cuidar de um e cuidar de 29. Se ele partiu cedo, eu acredito muito que alguma coisa tinha que acontecer de bom nisso. Agora, um detalhe interessante que muita gente fala assim, com o tempo a gente esquece. Não deu para esquecer do filho, não esquece, né? Polese, não esquece. Ameniza a dor. Ameniza, mas não esquece. E no instante que você se doa, junto com a sua diretoria, os demais colaboradores, para aquelas 30 crianças que estão lá e que eu tive a oportunidade de vê-las, quer dizer, é um show de carinho, né? O ar, você respira amor. Respira amor, coisa maravilhosa. Em cada casa, uma mãe social, cuidando das crianças. Exatamente. Com aquele carinho enorme, né? Porque as mães, elas são contratadas e elas fazem o papel... A mãe, nunca ninguém vai substituir a mãe, mas a mãe social faz um papel muito, muito, muito importante, porque ela leva na escola, ela dá banho, ela dá alimentação, ela ensina a tarefa, leva para a escola, busca, traz. Então, e a gente percebe que é um ambiente assim, de muito amor. E eu sempre falo para todo mundo que vai lá, porque eu gosto de receber visita lá, porque falando, às vezes, o pessoal não sabe como é que é. Vendo é mais forte, é mais né? forte. E eu sempre falo que lá nós temos uma cúpula protetora.
É um raio de luz muito forte lá dentro. E toda vez que alguém adentra lá nas dependências da entidade, sempre alguém comenta isso. Nossa, que ambiente maravilhoso, que luz protetora que tem aqui, sem eu falar. E eu falo isso com muita propriedade, porque as pessoas que vão lá sentem isso também. E isso é gratificante. Bom, falando-se em algo gratificante, é muito bom ouvir o Vladerci Galera. Vladerci Galera, ele está aqui no nosso programa para uma mensagem especial para o Ricardo Caparé. O que eu tenho a dizer do Ricardo, ele já faz muitos anos, mais de 30 anos que eu conheço, sempre foi um amigo leal. Você é um cara, Ricardo, que eu sempre elogiei, que foi sempre meu carro-chefe. Você aqui no orfanato não tem palavras para descrever o que você faz. Você na nossa presidência está sempre à frente, sempre nos ouvindo. E é um prazer muito grande estar trabalhando com você aqui no orfanato, estar junto nessa empreitada. Já faz todo esse tempo e eu pretendo ainda, enquanto o grande arquiteto do universo permitir, estar junto com você. Você é o cara, Ricardo. Você é o cara, Ricardo. Vladerci Galera, esse também é o cara, né? Esse é o cara. O Vladerci Galera, ele é uma pessoa muito iluminada. Ele dá uma força tremenda, ele é uma pessoa equilibrada. E eu também falo que ele é o cara porque toda vez que me deparo com alguma dificuldade, eu também recorro a ele como aos outros também. E tem que ser assim, né? Eu acho que quando você não sabe de alguma coisa, você tem que procurar para quem sabe. Ainda mais quando tem um monte de gente ali com o coração aberto, né? Transbordando amor. É verdade. Bom, o que falta em Araraquara? Eu vou perguntar para Maria Aparecida Paião, ela que é uma feirante, ela disse que, eu não sou de Araraquara. É assim, há 30 anos em Araraquara. Então, ela diz se está feliz aqui na Morada do Sol. Para mim está ótimo, cidade boa, eu não sou daqui, mas já há mais de 30 anos aqui em Araraquara, me acolheu bem aqui, a saúde muito boa aqui, o pessoal trata muito bem a gente aqui, né? E eu acho que devia investir mais em turismo aqui, né? Está precisando. Turismo. Eu acho que essa fábrica sem chaminé está precisando mesmo aqui em Araraquara. Senão daqui a pouco a gente vai ter aí a Arena da Fonte e outros grandes macros estabelecimentos como o Elefante Branco. Isso não pode. Tem que impulsionar o turismo que vai dar condição de dar emprego para um monte de gente aí. Dr. Carlos Fernando Camargo, ele fala sobre hérnia inguinal. O papai e a mamãe precisam prestar atenção nessa fala do doutor. A hérnia inguinal acaba sendo uma malformação que a criança adquire já antes do nascimento. Ela nasce com essa predisposição. Quando aparece essa hérnia inguinal, a descida por um orifício que deveria ter sido fechado, então há uma descida do intestino, ou no caso da menina, inclusive o ovário, e pode ficar encarcerada essa hérnia. Dessa forma, se o intestino ou o ovário ficar muitas horas encarcerado, haverá um problema na irrigação sanguínea até esse segmento de órgão. Ocasionará uma situação em que, pela isquemia, a criança poderá perder esse segmento. Diante disso, haverá, então, a hérnia inguinal tem sim problemas e de urgência. Ela é mais perigosa no encarceramento no primeiro ano de vida. E dentro do primeiro ano de vida, nos primeiros 3 meses de vida. Então, quanto mais nova a criança, maior é o risco de encarceramento da hérnia. Dr. Carlos Fernando Camargo, muito obrigado pelo seu saber, dividindo o seu conhecimento aí com os pais e as mães que estão em sintonia com a TV Ara. Quando você era criancinha, brincava com o quê? Ou do quê? Olha, eu tenho uma lembrança muito boa, Polese. Bolinha de gude, eu joguei muita bolinha de gude, jogava muito ping-pong, jogava muita bola. Esse é meu brinquedo. Eu vou perguntar para o vereador Raimundo Martins Bezerra, nobre vereador de Araraquara, no tempo de criança, como foi?
Era bem mais diferente que no dia de hoje, né? No meu caso, por exemplo, eu teria que fazer os meus próprios brinquedos, né? Como eu levava uma vida, os meus pais eram muito sem condição financeira, então eu tinha que fazer os meus brinquedos, mas as brincadeiras eram bem mais sadias do que no dia de hoje. Não havia, como se diz, o computador não imperava, porque naquele tempo também não tinha, mas as brincadeiras eram sadias. Eu me lembro a brincadeira de bolinha de gude, né? A brincadeira do peão, enfim, as brincadeiras eram bem diferentes do dia de hoje, né? Mas, na verdade, é que a gente mantinha mais contato um com o outro, né? Isso nos levava a uma verdadeira amizade, né? Então, verdade disso que não dá para esquecer as amizades que a gente obteve na nossa infância de maneira alguma. Fica gravado, né? Porque foi algo realmente construído, né? Realmente com amor, com dedicação. Tudo isso que é consequência das brincadeiras da infância, né? Tá aí, ó. O pastor Raimundo, ele fala do peão, mas quantas vezes a gente jogava o peão em cima do outro peão, né? E de preferência que não arrebentar o peão do companheiro. Quem arrebentava o peão do outro. É isso daí. É verdade. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Dimas Ramalho. Tem vários temas. Vamos começar pela reitoria da USP, que foi invadida, mas nessa semana o pessoal, a minoria, né, que não gostou do resultado da Assembleia, acabou invadindo, mas também saiu, a polícia foi lá, foi tudo numa boa, mas o pessoal, os estudantes, os universitários continuaram reclamando com palavras de ordem, até lembrando aquele período de chumbo, né, na década de 60, 70, mas só se for na base da saudade, né? Tem que pegar uma bandeira, desfraldar uma bandeira com fé, com coragem e, acima de tudo, com o respaldo do povo, porque essa coisa que foi feito na USP nesta semana, isso daí foi chocante, mas de uma maneira pejorativa. Dimas, como é que foi? Como é que você viu, como é que Sua Excelência viu essa manifestação dos estudantes? Olha, eu fiz Direito na USP, São Francisco, fui presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro mais antigo do Brasil. E uma tribuna democrática, uma tribuna né? democrática, uma faculdade que saíram presidentes, deputados, mas nós sempre respeitamos as regras democráticas. O que aconteceu nessa invasão da USP agora, infelizmente, é uma invasão sem causa. Por quê? Até na Assembleia que eles próprios convocaram lá na USP, perderam. A maioria dos estudantes levantou e falou: queremos que saiam, vamos sair do prédio da Faculdade de Filosofia que eu conheço. Quem perdeu a Assembleia tinha que respeitar essa Assembleia, até porque não tinha nem objetivo. E saíram e foram para a reitoria, depredando a reitoria. Isso não é papel de estudante de uma escola do nível da USP. E paga pelo povo. Tanta gente rala e não consegue entrar. Democracia tem que ser respeitar as regras. Pode enfrentar? Pode. Pode discutir? Pode. Agora, decidiu, votou, tem que respeitar. E outra coisa, foi feito um acordo com a Polícia Militar, e a Polícia Militar sabe o papel dela também. Ela toma um certo cuidado na universidade. Agora, o acordo foi feito após um assassinato do estudante, na saída. Então, a maioria deseja uma articulação com a Polícia Militar. Agora, a forma de fazer isso, como melhorar, pode ser discutido. Mas do jeito que está acontecendo, com certeza não leva a nada. É um mau exemplo para os jovens do Brasil. E o deputado Dimas Ramalho disse bem, é uma invasão sem causa, né? É uma coisa absurda.